Sinta a pressão, neném. Fala galera, beleza? Professor Alan na área aqui de novo. Vamos para mais uma parte da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, dessa vez parte 3. Pega seu caderno, vai fazendo suas anotações e vem comigo que a gente vai relembrar o que vimos nos vídeos anteriores. Galera, nos vídeos anteriores a gente viu que a guerra oficialmente começa lá em 1939, quando as tropas alemãs invadem a Polônia. Isso não significa que não estava tendo batalha antes, já porque a Alemanha já tinha anexado outros territórios, mas em 1939 ela começa oficialmente. Vimos também que a Alemanha veio com uma técnica de guerra completamente nova, que surpreendeu todo mundo. Era o Blitzkrieg, lembra? Guerra relâmpago. Nessa guerra relâmpago, a Alemanha consegue conquistar praticamente todo o continente europeu. Dá uma olhada nesse mapinha aqui. Tudo que está de amarelo são as conquistas do eixo. Inclusive, a França foi invadida pelas tropas nazistas, não foi? Um das principais rivais da Alemanha nazista de Hitler era a França, e ela foi derrotada, ela foi invadida, foi ocupada pelas tropas nazistas. Os aliados ficaram ali basicamente com a Grã-Bretanha, que não foi invadida, mas também foi bombardeada praticamente todo dia. Se a gente olhar para esse mapa aí, vamos pensar, será que acabou a guerra? Dá para dizer que os nazistas estão vencendo essa guerra tranquilamente, não é? Será que eles venceram a Segunda Guerra Mundial? Não foi aí que a guerra acabou, não. Algumas coisas vão começar a acontecer a partir de 1941 que vão mudar o rumo dessa guerra, que vão causar uma virada. E aí vem comigo para a gente entender. Primeira coisa, sobre a União Soviética. Eles não eram aliados, não é? Comunismo e nazismo são rivais, sempre foram. O Hitler sempre deixou claro que queria destruir a União Soviética e o comunismo na face da Terra. Só que eles tinham um acordo lá do início da guerra. Lembra do Pacto de Não Agressão? Que era mais ou menos o seguinte, olha, não me ataca, que eu não te ataco. Hitler dizia para o Stalin da União Soviética, vou começar uma guerra, não interfira. O Stalin dizia, faça sua guerra para lá, desde que não venha para cima de mim. Aí eu não vou entrar nessa guerra. Esse era o pacto de não agressão entre eles. Acabaram até dividindo a Polônia, cada um pegou um pedaço, não foi isso? Pois é, só que se a gente voltar no mapa, a gente vai ver que de um lado, as tropas do eixo já conquistaram tudo. Agora as tropas nazistas se voltam para o leste, para onde está a União Soviética, e resolvem quebrar o pacto de não agressão. Isso mesmo. Hitler fez uma aliança com Stalin, mas essa aliança ela tinha data de validade. Agora Hitler percebeu e falou, já era, agora eu vou atacar, agora eu vou destruir o comunismo da União Soviética. Stalin estava preparado? De certa forma estava. Ele sabia que não dava para fazer uma aliança com Hitler, sendo que Hitler odiava o comunismo da União Soviética. Então, agora a guerra mudou de lado, não é? Em 1941, as tropas nazistas começam a invadir o território da União Soviética. É a operação que nós chamamos de Operação Barbarossa. As maiores e melhores tropas do exército nazista foram todas deslocadas para a União Soviética. Qual era o objetivo? Blitzkrieg neles. Vamos invadir a União Soviética, vamos conquistar Moscou e vamos derrubar o comunismo de lá rápido. Vai ter que ser de forma rápida, igual foi com todos os outros, né? Só que tem uma diferença. Na União Soviética, o território não é tão pequeno e não é igual ao resto do continente europeu. Aqui, as tropas nazistas vão passar por algumas dificuldades. Só que em 1941, quando a Alemanha nazista quebra o pacto de não agressão, o que acontece? Acontece que algumas coisas vão mudar aqui. Lembra que a composição era essa? Aliados contra o eixo? França foi invadida. Grã-Bretanha está passando por apuros. Só que em 1941, quando a Alemanha quebra o pacto de não agressão, quem vai entrar na guerra? Sim, a União Soviética declara guerra contra a Alemanha nazista,
Dá para declarar guerra contra um só? Não, declara guerra contra o eixo inteiro. A União Soviética entra do lado dos aliados. Isso vai causar uma reviravolta na guerra. As tropas nazistas avançaram e avançaram por dentro do território da União Soviética. Até que em 1942 eles chegaram numa cidade chamada de Stalingrado. Percebam, Stalingrado é uma cidade que tem o nome do grande líder da União Soviética, Stalin. É em Stalingrado que o Exército Vermelho, que é o exército da União Soviética, disse: daqui os nazistas não vão passar. Ali, o grande grosso das tropas nazistas enfrenta um exército numeroso da União Soviética. E acontece a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, foram 7 meses de batalha ao redor dessa cidade, de Stalingrado. Batalha sangrenta com tanques e muitos bombardeios. A cidade ficou praticamente destruída. Mas é nessa batalha que marca a grande derrota dos nazistas. Lembra? Antes, com Blitzkrieg, eles não atacavam todo mundo? Não eram eles que surpreendiam a todos e conquistavam de forma rápida? Eles não estavam preparados para uma batalha de 7 meses. E aí, na Rússia, o inverno chegou para piorar tudo. O soldado russo ele é acostumado ao inverno, o alemão nem tanto. O frio foi um dos aliados do exército russo, que conseguiu destruir boa parte do exército nazista. Vamos lembrar, a grande maior parte do exército nazista foi toda transferida para invadir a União Soviética, não é? Chegando lá, eles foram derrotados. Cerca de 80% de todo o exército nazista foi destruído na Batalha de Stalingrado. E aí o que acontece? Agora eles vão ter que recuar. Agora, pela primeira vez, eles estão sendo derrotados, estão sendo acuados pelo inimigo. E não eles estão colocando o inimigo para correr. Parece que as coisas estão mudando, né? Essa batalha ela é tão importante que hoje, lá na Rússia, eles fizeram um memorial para ela. Essa estátua enorme fica na cidade de Volgogrado. A cidade mudou de nome, antes era Stalingrado, agora é Volgogrado, mas todo ano eles celebram a vitória sobre os nazistas nessa cidade. Construíram essa estátua enorme aí, em homenagem à batalha que aconteceu nesse local. Quase 60 mil mortos durante a Batalha de Stalingrado, para vocês terem uma ideia do tamanho que foi ela. Mas ela marca a primeira grande derrota dos nazistas, que até então estavam só vencendo. Stalingrado foi somente um dos acontecimentos que acabaram que mudaram o rumo dessa guerra. O outro aconteceu lá no Pacífico e tem a ver com os Estados Unidos. Vamos lembrar, os Estados Unidos está nessa guerra? Cadê os Estados Unidos? Pois é, eles não estavam no conflito oficialmente, mas em 1941 algo vai arrastar eles para essa guerra. Dá uma olhada nessa capa de jornal aí. Você que é bom no inglês já sabe, né? O que significa war? Guerra. É um jornal americano lá do Havaí que está dizendo: a praia de Oahu foi bombardeada por aviões japoneses. Aí você pensa, ué, como assim? O Japão conseguiu bombardear os Estados Unidos? Eles são tão longe no mapa, professor. Ô cara palha, você sabe, eu sei que você sabe, que a Terra ela não é quadrada. E aí se a gente for olhar no globo, você vai perceber que Japão e Estados Unidos nem são tão distantes assim quanto parece no mapa mundi, né? Na verdade, eles são ali próximos, só tem o Oceano Pacífico entre eles. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha nazista e a Itália atacavam todo mundo lá na Europa, o Japão era o responsável no eixo por atacar todo mundo na Ásia, ali no Pacífico. Todas essas ilhas ali foram atacadas pelo expansionismo japonês. E o Havaí fica ali próximo. O Havaí foi bombardeado por aviões japoneses em 1941 e lá fica a base militar americana de Pearl Harbor. Pearl Harbor foi bombardeada pelos aviões japoneses. Um ataque com os famosos kamikazes. Já ouviu falar nos pilotos kamikazes? Quem eram esses caras? Olha a fotinha deles aí. No Japão, eles têm uma cultura de guerra completamente diferente do que a gente entende. Eles, quando entravam em guerra contra uma nação inimiga, desde a época dos samurais, para eles era uma desonra você voltar vivo. Sim, eles iam para a guerra para morrer pelo seu país. Olha o nacionalismo aí. E esses pilotos não eram diferentes. Eles já iam sabendo que não voltariam para casa. Geralmente essas fotos aí eram as últimas homenagens para eles em vida. Por quê? Saíam para os seus ataques contra um alvo. Um alvo é um barco. Soltavam todas as bombas. Acabou as bombas do seu avião. O que você faz? Volta para a base para recarregar? Não é isso que os japoneses faziam. Eles lançavam o seu próprio avião no alvo. Sim, nesse ataque eles morriam. Eram ataques suicidas. Dá uma olhada nesse GIF aqui.
O próprio avião deles era usado como arma para destruir um alvo inimigo. Esses eram os pilotos kamikazes. E assim foi o ataque japonês à base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. Quando o Japão ataca Pearl Harbor em 1941, o que acontece? Acontece que isso aqui vai mudar de novo. Vamos relembrar. A guerra era eixo contra aliados. O eixo Alemanha nazista, Itália e Japão. Os aliados no começo tinham a Grã-Bretanha e a França principalmente, não é? Só esses dois estavam perdendo, estavam passando vergonha. Mas em 1941, a Alemanha quebra o pacto de não agressão. Quem entrou? A União Soviética. Em 1941 também, o Japão ataca Pearl Harbor. Quem é que vai entrar na guerra depois disso? Os Estados Unidos. E aí, será que agora dá para desequilibrar essa guerra? Vamos ver o que aconteceu. Em 1942, essa era a situação na Europa durante a Segunda Guerra. Perceba, qualquer um que olhasse para esse mapa ia saber que o eixo está ganhando e está ganhando fácil, não é? Só que a gente viu que algumas coisas aconteceram. Por exemplo, lá no leste, a União Soviética entra na guerra. E depois da Batalha de Stalingrado, não vai deixar barato para os nazistas, não. O Exército Vermelho entra tentando recuperar tudo que os nazistas tinham conquistado lá no leste. Lembra? Eles não foram avançando com Blitzkrieg? Em Stalingrado eles perderam. Agora eles vão recuar e o Exército Vermelho vai vir na cola, conquistando tudo de volta. Não está fácil para os nazistas, mas não. Do outro lado, inclusive, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, os aliados eles se reorganizam, junto com os Estados Unidos. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha vão se reorganizar para quê? Para tentar tomar a França. Lembra que a França tinha sido ocupada pelos nazistas? Não vai ficar barato assim, não. A partir de 1942, as forças do eixo agora vão ter que lutar dos dois lados. E o pior, eles já não têm mais a força que eles tinham lá no início da guerra para conquistar todo mundo. Agora eles vão ter que se desdobrar e vão enfrentar inimigos poderosos. Inclusive lá na França. Vamos perceber, a França estava ocupada pelos nazistas, não é? Os aliados organizaram uma operação para tomar a França de volta. Essa operação ficou conhecida como o Dia D. O que foi o Dia D? O dia decisivo. A França estava ocupada pelos nazistas, não é? Nesse mapa está mais detalhado. A parte norte da França era toda nazista. A parte sul era a resistência que sobrou ali e tudo mais. Mas os aliados se reorganizaram na Inglaterra e organizaram um dia, era secreto, por isso que eles falavam entre si como o Dia D. Os alemães não sabiam que dia era esse, em que eles iam ocupar onde? O norte da França, essa região da Normandia. E aí foi um desembarque histórico de tropas aliadas. Foi o dia inteiro desembarcando nas praias ali do norte da França. Mas espera aí, foi tranquilo? Não foi não. Porque os alemães estavam lá preparados, eles não sabiam quando ia ser, mas estavam lá preparados. Foi um dia inteiro de batalha para os aliados conseguirem desembarcar lá e colocarem os pés na França de novo. E falar, olha, a partir daqui nós vamos recuperar a França inteira. Essa cena do dia D, ela fica famosa em vários filmes, como por exemplo O Resgate do Soldado Ryan. Os Estados Unidos adoram fazer filmes sobre as conquistas deles, não é? Para dizer, olha como nós ajudamos. Pois é, e aí foi uma operação importante. A partir do dia D, a França foi começando a ser recuperada de volta pelos aliados, com a grande ajuda dos Estados Unidos. Só que do outro lado, quem é que estava atacando? A União Soviética, não é? Esse é o mapa de 1942, antes da virada. Só que o que aconteceu após isso? 1944, essa é a situação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Cadê o exército nazista? Cadê as forças do eixo que estavam batendo em todo mundo? Pois é, agora elas estão sendo derrotadas, estão sendo acuadas. Inclusive, a Alemanha já está sitiada. A Itália ela vai ser derrotada pela sua própria resistência. Italianos vão conseguir derrubar o governo de Mussolini e derrubar o fascismo lá na Itália. Vai sobrar a Alemanha. E aí, quem é que vai vencer a Alemanha? Quem é que vai invadir a Alemanha? Em 1945, o Exército Vermelho ocupa a cidade de Berlim. A capital da Alemanha foi invadida e ocupada pelo Exército Vermelho da União Soviética. Essa é uma foto famosa de um soldado do Exército Vermelho balançando a bandeira da União Soviética. Tenho ela de outro ângulo colorizada, olha isso. Percebam,
Como é que está a cidade de Berlim ao fundo dessa foto? Completamente destruída. No início da guerra, os alemães destruíam os outros lugares, não é? Só que agora a guerra virou e agora eles foram invadidos, foram ocupados. Aí eu pergunto para vocês, cadê o Hitler? Lá na Itália, o próprio Mussolini foi preso pelas forças de resistência italianas, os antifascistas, os Antifa. Eles eram contrários ao fascismo. Pois é, o Mussolini lá na Itália foi condenado e morto pelos antifascistas. A Itália não é fascista mais. E cadê o Hitler na Alemanha? Pois é, o Hitler resistiu até as últimas horas. Quando percebeu que já não existia mais, ele, no seu abrigo, no seu esconderijo secreto, que era subterrâneo, para se proteger das bombas, dos bombardeios, ele ordenou que ele próprio e todo o alto comando nazista cometesse suicídio. Ele se matou em maio de 1945, antes do Exército Vermelho chegar até onde ele estava. Ou seja, já não tem mais Hitler na Alemanha. A Alemanha foi derrotada. É o fim da guerra na Europa. Em 1945, a guerra acaba no continente europeu. Tanto que lá na Rússia, até hoje, é feriado para eles o dia 9 de maio de 45, porque é o dia em que os alemães são obrigados a se renderem. A Alemanha foi invadida, foi ocupada. Percebam, o eixo já não tem mais nenhum território na Europa. Aí eu pergunto, quer dizer então que a Segunda Guerra Mundial acabou completamente em maio de 45? Não. Acabou na Europa em 45. Mas está faltando alguém, não é? A Itália foi derrotada, a Alemanha foi derrotada e o Japão. Pois é, o Japão estava lá no Pacífico e eles não haviam se rendido. O Japão continuava na guerra e continuava tentando invadir outros territórios. Só que japonês ele não se rende. Essa é a máxima do Japão, eles lutam até o fim. Em agosto de 1945, os Estados Unidos resolveu acelerar um pouco essa rendição. Vamos relembrar. Estados Unidos ainda estava engasgado com o ataque de Pearl Harbor, não é? Em agosto de 45 chegou a hora da vingança. Olha o mapa do Japão. A capital, Tóquio. Mas o ataque não foi em Tóquio. No dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, caiu uma bombinha lá. Uma bomba atômica. Era uma tecnologia totalmente nova. Só os Estados Unidos tinham uma bomba igual àquela naquele momento. E uma destruição que o mundo, ninguém tinha visto ainda. Ninguém tinha ideia de qual seria o tamanho da destruição dessa bomba. Em 6 de agosto, ela cai na cidade de Hiroshima. 3 dias depois, eles lançam outra bomba na cidade de Nagasaki. Ou seja, Hiroshima e Nagasaki foram devastadas por causa dessas bombinhas aí. As duas bombas atômicas que os Estados Unidos jogou nessas cidades. Para vocês terem uma ideia, olha a foto da destruição que essa bomba causou. Esse é só o cogumelo de fumaça, conseguem ver? O raio de destruição dessa bomba era gigante. As duas cidades foram praticamente dizimadas. Quem estava próximo aonde a bomba foi lançada virou pó na hora. Todos os prédios foram destruídos, pouca coisa sobrou de pé. Fora que a radiação que essa bomba emitiu, ela causou sérios problemas na população do Japão inteiro durante os próximos anos. Ou seja, o efeito dessa bomba foi muito mais pesado do que o Japão poderia aguentar. O mundo inteiro olhou e falou: poxa, Estados Unidos, pegou pesado, hein? Precisava disso para o Japão se render, gente? Não, o Japão já estava isolado. O Japão não tinha mais a Alemanha, não tinha mais a Itália. O Japão não ia conseguir uma guerra sozinho contra os aliados. Mas aí os Estados Unidos veio com a desculpa. Não, nós lançamos essa bomba para salvar vidas. Salvar vidas? É, porque para evitar para que menos soldados morram, vamos apressar a rendição do Japão. Vamos jogar essa bomba lá. Não, peraí, para salvar vidas, essa desculpa não cola, Estados Unidos. Por que vocês acham que os Estados Unidos jogou essa bomba no Japão? Foi para mostrar um recado. Não para o Japão, mas para a própria União Soviética. Foi para mostrar, olha só a bomba que eu tenho. Os nossos inimigos, a gente lutou junto, a gente venceu. Só que agora você não mexa comigo. Aqui já é o princípio de um próximo conflito que pode vir lá na frente. A Segunda Guerra Mundial oficialmente acaba no mundo em agosto, quando o Japão se rende depois do lançamento das bombas atômicas. Olha essa foto do que restou da cidade de Hiroshima. Foi praticamente destruída. Hoje a cidade de Hiroshima ela já foi reconstruída, né? E esse prédio que sobrou aí, ele é um memorial da paz, para que o mundo se lembre do conflito que aconteceu e que não se repita mais uma vez.
Essa guerra, pessoal, até hoje é a guerra que mais causou mortos na história da humanidade. Foram mais de 85 milhões de mortos envolvendo soldados, civis, gente que não tinha nada a ver. Essa guerra foi drástica. Ela foi causada lá pelas loucuras do nazismo e do fascismo alguns anos atrás, não é? Em 1945, essa guerra finalmente chega ao fim, mas já tem um embrião de um novo conflito que a gente vai ver lá na frente, a tal da Guerra Fria. Então, galera, chegamos ao fim da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai fazer várias atividades sobre. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, já sabe. Me procura no chat ou comenta aqui no vídeo mesmo, beleza? Até mais, galera. Até a próxima.